Fala, povo abençoado do Senhor, bem-vindo à nossa escola bíblica, a melhor escola do mundo. Semana passada, meu irmão, que lição maravilhosa! Falamos sobre a autoridade suprema do Espírito Santo de Deus. E ali nós vimos que o Espírito tem autoridade para vivificar, ou seja, para dar vida, vida interior, vida física e vida eterna. Vimos também que o Espírito tem autoridade para convencer o ser humano. A Bíblia Sagrada diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E fechamos a lição falando que devemos nos submeter à autoridade do Espírito Santo se queremos ser verdadeiramente transformados segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Hoje, a lição também é uma lição muito bacana. Nós vamos falar sobre a autoridade da Escritura, ou seja, a autoridade da palavra de Deus. O texto bíblico está em Neemias, capítulo de número 8, do 1 até o versículo de número 6, que diz: chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, perante todos os que podiam entender, os que ouviam, no primeiro dia do 7º mês. Leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eita Jesus! Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feita para esse fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semanaías, Urias e Uquias, Maazeias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadaã, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Versículo 6 diz: Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Esta é a palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, é compreender a natureza e a finalidade da Bíblia. Segundo, é crer que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. E terceiro, é reconhecer a autoridade divina das sagradas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, muito ainda se discute, infelizmente, sobre a participação humana na produção dos livros que compõem a Bíblia. Esse é um assunto de extrema importância, de grande relevância. Por quê? Porque se existir alguma dúvida no seu coração de que a Bíblia é a palavra de Deus, você terá muitos problemas, não só em crer em Deus, como em obedecer a Ele. Então, nesta lição de hoje, nós vamos descobrir por que devemos dar à Escritura o valor e o direito de nortear a nossa vida. Também aprenderemos a diferença entre revelação, inspiração e iluminação espiritual para entender como Deus é o autor da palavra, da Bíblia Sagrada. Mesmo que homens tenham sido usados para escrevê-la, mesmo que homens tenham sido usadas por ele para escrevê-las. Então nós vamos para o nosso primeiro tópico,
E esse tópico ele é muito bacana porque nós vamos falar sobre a origem das Escrituras. Nesse tópico nós vamos ver 3 coisas: o material utilizado, a oralidade das Escrituras e o gênero discursivo. Então, vamos começar pela origem das Escrituras, falando o seguinte: a palavra Bíblia, ela deriva, de um termo grego que é biblion. Na forma plural, Bíblia, o termo significa coleção de livros pequenos. Ao todo, são 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O material utilizado, ou seja, um dos materiais usados na produção da Bíblia é o papiro. Papiro é um material leve, de baixo custo e durável, originário de uma planta que crescia ao redor do rio Nilo. A palavra papiro deu origem à palavra papel, material usado para escrever as cópias do primeiro manuscrito bíblico. Além do papiro, 2 outros materiais foram empregados para compor os textos originais ou originais sagrados. A pedra e o pergaminho. Por exemplo, Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos numa pedra, meu irmão. Você lembra perfeitamente disso, Êxodo capítulo 24. Paulo, ele escreveu as suas cartas em pergaminho, o qual era produzido com couro de animais raspado, o que proporcionava uma superfície mais durável do que o papiro. Então tá aí, os materiais utilizados. Agora, a oralidade das Escrituras. Antes da invenção da escrita, as pessoas transmitiam as suas histórias bíblicas oralmente, ou seja, o pai, ele falava para o filho, e o filho tinha o dever de passar isso para o seu filho, e assim ia sucessivamente. Por muito tempo foi assim. Com o desenvolvimento da linguagem escrita, porém, as revelações de Deus adquiriram uma forma literária. Moisés, Samuel, Isaías e tantos outros escritores formaram um grupo de autores inspirados por Deus para essa tarefa belíssima, lindíssima, de colocar a história, os acontecimentos num papel. Uma personagem também muito importante nos registros bíblicos era o escriba ou copista, que tinham a responsabilidade de produzir cópias através dos tempos e guardar os registros históricos e literários para a geração futura. Foi o que aconteceu no texto que nós lemos, o básico. Ou seja, eles pediram a Esdras para pegar o livro que era de Moisés. Então, um escrito que havia sido guardado pelos escribas, pelos copistas. Foi assim, isso era, na verdade, maravilhoso demais. Aí, nós vamos também dizer o seguinte, que esses homens deixaram também as suas contribuições na produção dos seus próprios livros, como diz Josué, capítulo 8, 32, e 1 Coríntios, capítulo 27, 32. Aí nós temos também o gênero discursivo. As escrituras, elas são constituídas de uma enorme riqueza literário-discursiva, códigos legais, relatos épicos, poesias, profecias e comunicações com caráter doutrinal e instrucional, as comunicações cristãs. Vamos ver as suas características. Narração é a primeira. Há um plano maior por detrás de cada história bíblica, meu irmão. São histórias que descrevem aspectos da vida na sociedade israelita dos tempos antigos e servem de parâmetro para entendermos as exigências de Deus, o protagonista da narração em relação aos seus filhos. A narrativa de Neemias 8, o texto que nós lemos, esse texto poderosíssimo, por exemplo, descreve um momento marcante na história de Israel, quando Deus usou Esdras e Neemias, dentre outros, é claro, na reconstrução civil, social e religiosa da cidade. Nessa
belíssima oportunidade, esses líderes religiosos fortaleceram o caráter monoteísta da religião e a fé do povo com a leitura de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Não existe outro. Aí nós temos as leis, ou seja, no texto bíblico, nós aprendemos que foi a autoridade do livro de Moisés que possibilitou a mudança exigida no coração dos israelitas que reedificaram o muro da cidade de Jerusalém e do templo. Eu vou repetir. Foi a autoridade do livro de Moisés, porque eles pediram para Esdras, se lembra? Traga o livro de Moisés. Então, são as leis bíblicas, meu irmão, que orientam a relação do homem com Deus. Se você for em Êxodo 20, do 3 ao 11, você vai ver isso. Não só com Deus, mas com o próximo. E nos capacita para a obediência perfeita, aquela que é produzida pela fé em Cristo Jesus, como diz o escritor de Hebreus, capítulo 8, versículo de número 10. Nós temos também as poesias. A coleção de poesia mais conhecida na Bíblia são os Salmos. Os Salmos, eles eram declamados, cantados durante as reuniões dos judeus, tanto no templo como nas sinagogas. São também poéticos livros de Salomão, tipo Provérbios, nós temos Eclesiastes, nós temos Cantares. No Novo Testamento, nós encontramos apenas algumas passagens escritas em forma de poesia. Uma delas está em 1 Coríntios, capítulo 13. A suprema excelência do amor. Nós temos também a profecia, Marcos. Profecia são mensagens de Deus ao povo por meio de um homem inspirado por ele. Nós vamos ver isso em Números, capítulo 11, Daniel 9. Estas mensagens, elas propõem a atitude de arrependimento e confissão de pecados, de volta a Deus e a sua vontade de manifestar a fé na aliança do Salvador, ou seja, na aliança com o Salvador. Você vai ver isso em Jeremias, capítulo 26, e Amós, capítulo de número 3, se não me engano, versículo 7. Aí nós temos os evangelhos. Neste gênero literário, encontra-se as passagens acerca da vida, das obras, das palavras de Jesus, as quais apontam para a essência da pregação, a obra redentora de Deus por intermédio de Cristo. Assim, os evangelhos são as boas notícias de Deus manifestas na vida, no ministério, na morte, no sepultamento, na ressurreição e na ascensão de Cristo Jesus. Essa é a mensagem, na verdade, que nós precisamos anunciar. Não existe outra. Infelizmente, hoje, nós estamos vendo os púlpitos serem tomados, Estão tirando a palavra do Senhor e colocando psicanálise, psiquiatria, psicologia. Nada contra, eu acho isso importantíssimo, mas não pode substituir a palavra de Deus em hipótese alguma. Essa é a verdade. A palavra de Deus é a única que tem poder para salvar, curar e libertar o homem de qualquer enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Nós temos também as epístolas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, que formam em grande parte um material assim poderosíssimo, revelado por Deus, que compõe o Novo Testamento. Esses escritos, eles foram endereçados às pessoas e às igrejas que estavam espalhadas pelo Império Romano. As epístolas, elas continham conteúdo específico para situações e problemas específicos. Entretanto, chega-nos vívida, pois apresentam o permanente desafio de representar Jesus no mundo. Por isso, a sua leitura é tão facilmente assimilável. Embora haja sempre a necessidade, irmãos, e não podemos esquecer de resgatar
o conteúdo histórico do texto. Não podemos esquecer isso. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a inspiração da Escritura Sagrada. Que tópico bacana. A Bíblia, ela é diferente de todos os demais livros do mundo em razão da sua inspiração divina. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Por isso ela é chamada Palavra de Deus. O vocábulo inspirada significa para dentro, ou seja, comunicada aos escritores por Deus por meio do seu Santo Espírito. Os escritores da Bíblia foram inspirados a escrever sua palavra, tocados profundamente, orientados na escolha e na interpretação dos fatos, como diz lá 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. Nós temos também as teorias, né, insensatas, mas antes eu quero falar sobre a inspiração, dizendo o seguinte: como entender facilmente essa questão de inspiração e inspiração bíblica? Simples, né? Olhando para o lado fisiológico, nós vamos ver o seguinte, que expirar é pôr o ar para fora. Eu estou expirando, soprando o ar para fora. E inspiração é colocar o ar para dentro. Então, quando nós falamos sobre inspiração em relação às Escrituras, nós estamos dizendo que Deus, ele soprou o seu ruach, o seu pneuma dentro do homem, e o homem já não escrevia aquilo que ele queria, mas escrevia aquilo que Deus estava determinando. Isso é inspiração. Mas nós temos, como eu disse, as teorias insensatas, né? Há teorias falsas sobre a inspiração das Escrituras, as quais devem ser evitadas a todo custo, porque apresentam um conteúdo cético em relação à autoridade verdadeira, genuína da Bíblia Sagrada. E a primeira delas é a teoria do ditado verbal, meu irmão. Entende a inspiração como se o texto bíblico tivesse sido verbalmente ditado por Deus aos escritores da Bíblia. Traz uma verdade parcial, né? Por isso ocorre apenas em algumas ocasiões e não em toda a Bíblia Sagrada. A diferença nos estilos de cada escritor demonstram a fraqueza desse argumento. Então vejam você que temos que eliminar essa teoria. A outra teoria é da inspiração natural, que argumenta que a Bíblia foi apenas escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especial, negando-se a ação sobrenatural de Deus. Irmãos, impossível, não tem como, inadmissível. Nós temos também a teoria da inspiração das ideias. Defende que Deus teria inspirado as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Estas teriam sido ficado a cargo dos escritores. Não tem como, irmãos, porque, veja só você, como podemos transmitir ideias desassociadas das palavras? Não tem, é incabível. E nós temos a teoria coerente, né? O modo correto de entender a inspiração da Bíblia é expresso pela teoria verbal plena, a qual esclarece que todas as palavras da Escritura, bem como os livros e os processos de transmissão, são inspirados por Deus. Assim, a palavra de Deus é plenamente inspirada em todas as questões que pertencem à nossa vida cotidiana. Desse modo, irmãos, entendemos que as Escrituras são caracterizadas por sua inerrância, isto é, entendimento de que Deus preserva a sua palavra para os que creem fielmente em Cristo Jesus, de geração em geração, sem possibilidade de erro desde os textos originais. Outra característica da Escritura é a sua infalibilidade, ou seja, que define como infalível palavra de Deus em tudo, sem duvidar dela ou colocar qualquer dos seus textos de lado.
Então, está aí a inspiração das Escrituras. O que é inspiração? As teorias insensatas, né? Teoria do estado verbal, teoria da inspiração natural, teoria da inspiração das ideias, e temos a teoria coerente, né? Plenária, plena verbal. Agora, no ponto 3, nós temos o poder das Escrituras, irmãos. O texto bíblico que nós lemos, ele é, assim, como eu disse, muito bacana, né? E ali nós vamos verificar que Esdras, ele descreve 3 fatos sobre a autoridade e o poder da Escritura em favor do seu povo. Primeira é que a lei é ouvida. A narração de Neemias 8 tem grande semelhança com o trabalho de Moisés no Monte Horebe. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca, pesado de língua. Disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então veja, Esdras, ele desempenha a atividade sacerdotal com responsabilidade de ler, não só ler, mas ensiná-la criteriosamente aos israelitas. Se você ler o capítulo 8, versículo 1 ao 6, você vai ver isso aí. E aí merece também o destaque do fato de o pedido para que Esdras lesse viesse do próprio povo. Todos queriam entender a palavra de Deus. Irmãos, aprendemos aqui que em torno da lei de Deus, todos devem estar. Todos, homens, mulheres, meninos, sábios, todos. Primeiro ponto é esse: a lei é ouvida. Segundo, a reverência do povo. Meu Deus, Esdras começou a proclamar a lei no 7º mês, o mais importante do calendário religioso, Levítico 23. O ambiente, portanto, mostrava-se propício a total reverência. O povo entendeu e, numa atitude de prontidão, tanto física quanto espiritual, ofereceu a palavra de Deus ampla atenção. Irmão, isso é o que está faltando hoje nos nossos dias, a igreja parar tudo no momento da palavra de Deus para ouvir. Parece que se perdeu, sabe, o desejo de ouvir a palavra. As pessoas inventam coisas para ficar fazendo outras coisas, né, nos escritórios, nas secretarias da igreja, para evitar ouvir a palavra do Senhor. Meu irmão, precisamos orar para que esse desejo de ouvir a palavra, né, ele volte ao povo. O povo precisa estar como o povo aqui, nesse momento do capítulo 8, em reverência à palavra, em total reverência à palavra. Meu Deus! Então, a Bíblia diz que eles se colocaram de pé. Quando Esdras abriu o livro, nem precisou pedir. Que coisa linda, irmãos! Como nós precisamos voltar a esse momento. Sabe, ele só abriu a palavra, o povo reconheceu que Deus ia falar e o povo se posicionou. Precisamos orar mais, orar muito. O poder da palavra provocou-nos que ouvia consciência do pecado e um profundo arrependimento. Irmão, certamente a Bíblia continua sendo autoridade única em matéria de religião, fiel padrão para a qual deve ser aferida a doutrina e a conduta dos homens, exercendo o mesmo efeito sobre o povo de Deus hoje. Nós precisamos, irmãos, orar para que volte de verdade, de fato, a reverência à palavra de Deus. Nada é mais importante do que ouvir Deus falar, nada. Aí nós temos a adoração consciente também, nesse texto belíssimo, porque Esdras louvou o Senhor, isto é, identificou como fonte de bênção para o povo respondeu, irmãos, gritando amém, amém, levantando as mãos, indicando concordância com o que Esdras estava falando em oração.
Então, os judeus eles se inclinaram a cabeça e adoraram ao Senhor com o rosto em terra, num ato de submissão voluntária ao seu Criador. Isso é adoração. Adoração é a resposta de alguém que entendeu a palavra e submete-se à sua vontade. Uma das mais importantes características da autoridade espiritual das Escrituras é o despertamento do leitor ou do ouvinte à adoração a Deus. Reverência conduz ao louvor e assim à perfeita adoração. O propósito, meu irmão, da adoração não busca apenas proporcionar-nos emoções e sentimentos sublimes, não. O que mais tem acontecido, infelizmente, dentro das igrejas. A atitude de contrição precisa nos conduzir a uma reflexão sobre os atos de Deus, seu amor e a sua graça. Esdras e os levitas levaram o povo a uma séria reflexão, irmão, sobre os atributos e os atos de Deus. É isso que nós precisamos que retorne às nossas instituições religiosas. O Senhor deve ser o único a ser exaltado no discurso de oração. E eu quero concluir dizendo, podemos encerrar esse estudo com uma citação do próprio apóstolo Paulo, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Podemos, irmãos, estar certo do valor que a Bíblia possui em sua inteireza para o viver diário. Ela é a palavra de Deus que nos direciona em todos os aspectos da nossa vida. Sua autoridade é exercida em nosso interior, conforme nos ensina o Mestre. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Meu irmão, precisamos sempre estar dispostos à transformação e ao aperfeiçoamento proporcionado pelo conhecimento das Escrituras, a fim de que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Portanto, não nos esqueçamos da leitura, não nos esqueçamos da meditação, pois somente a palavra de Deus, volto a repetir, somente a palavra de Deus pode mudar a nossa vida para melhor. Só a palavra. Só a palavra. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e até o próximo, no nome de Jesus.